Gostava em particular de agradecer evidentemente aos nossos dois convidados de hoje, ou seja, ao professor Hélder Mota Filipe e à doutora Paula Martins de Jesus. São eles que na verdade vão ter o palco virtual. Eu farei só um pequeno enquadramento do que se pretende discutir nesta nossa sessão. De facto, esta ideia do que é a inovação farmacêutica, eu diria que deveria ser sempre um tema de grande interesse e de grande impacto na sociedade, mas devido ao contexto, provavelmente hoje estamos mais atentos àquilo que é a importância da inovação na área farmacêutica e como é que ela tem um impacto direto na nossa saúde e, por sua vez, evidentemente, na perspectiva económica, sendo nós uma faculdade de gestão. Gostava de começar isto, se calhar, para enquadrar o seguinte: quando nós dizemos que o tempo é relativo, é um facto, não é? Este pesadelo que nós estamos atualmente a viver, que acho que é se calhar uma designação correta, parece que já perdura há muito tempo, mas o que é real é que, de acordo com a própria Organização Mundial de Saúde, o primeiro aviso oficial a respeito de uma nova pandemia viral que estava a acontecer em Wuhan, na China, data de dia 31 de dezembro de 2019. É um bocadinho quase um paradoxo ou uma ironia pensar que nós entramos todos, provavelmente, no ano novo, não é? Dia 1 de janeiro de 2020, com uma perspectiva muito positiva para aquilo que vinha com esta nova década, não é? E o que é facto é que o mundo mudou. Esta timeline que eu propositadamente partilho convosco e que efetivamente, basicamente, não é legível, é a timeline da própria Organização Mundial de Saúde, ou seja, desde o dia 31 de dezembro até à data de hoje aconteceram vários acontecimentos bastante importantes, impactantes no que diz respeito ao conhecimento desta doença, este vírus, em particular também à inovação daquilo que foi a parte farmacêutica, e o que é facto é que o tempo está a correr e isto acontece há muito pouco tempo. Por outro lado, e provavelmente até porque com este regresso, esta perspectiva, nós já estamos a viver isto há tanto tempo, já falamos de um novo normal, não é? Não há novo normal, isto nada de facto é normal. A semana passada tive a oportunidade de escrever um pequeno artigo para o Observador que falava sobre o regresso às escolas e o regresso às aulas, porque evidentemente isto era um assunto que estava a criar muita preocupação e ansiedade junto dos pais, junto da comunidade. O que é facto é que nós estamos a ver os números a crescer em Portugal, que é simplesmente aquilo que é a tendência no resto da Europa e no resto, eu diria, do mundo, ou seja, esta situação está não está de todo controlada, o que nós estamos a ver de facto são os números novamente a aumentar, e quanto mais nós regressarmos, digamos assim, às escolas, à atividade económica, às empresas, aos transportes públicos, etc., nós sabemos que a probabilidade de contágio aumenta e, como tal, esta tendência provavelmente vai se manter. Esta questão também do tempo, ou seja, nós estamos a correr atrás. O que é facto é que nós estamos a correr para a questão da saúde, mas também a correr para a questão do impacto económico. Ninguém tem ainda a certeza de que vai ser o impacto económico, mesmo em Portugal, até o final do ano. O que sabemos é que foi gigante, ou seja, esta paragem, a questão do confinamento, tudo o que tem vindo a acontecer tem um impacto, evidentemente, na saúde pública, mas também tem um impacto naquilo que é a subsistência e gestão das empresas e depois um impacto real e transborda para a economia real. E o que temos de facto é um momento histórico, eu diria quase, da perspectiva de corrida contra o tempo para encontrar soluções de inovação. De acordo também com a Organização Mundial de Saúde, existem 169 vacinas candidatas para a Covid-19, 26 delas encontram-se em teoria em fase de ensaios clínicos, há mais de 150 países que estão neste momento envolvidos neste esforço, e a questão da vacina e a vacina tornou-se de facto uma questão também política, é porque se houver de facto uma vacina eficaz e se ela tiver a capacidade de inocular uma grande parte da população, a própria Organização Mundial de Saúde partilha este número e diz que isto terá potencialmente um impacto positivo de 375 bilhões de dólares americanos por mês na economia global. Ou seja, nós temos que não retornar ao novo normal, nós temos que retornar ao normal, como é evidente, não só para o bem da saúde, mas também pela questão da subsistência económica. Também o que sabemos que é bastante preocupante é que o impacto económico também não foi igual para todos. Ou seja, as populações, em particular também os países com sistemas económicos mais frágeis, foram aqueles que foram mais impactados e que terão certamente maior dificuldade em retornar a uma situação de estabilidade.
e, como tal, este esforço de inovação e, mais concretamente, o acesso a esta inovação tem que ser garantida para todos e tem sido muito também aquilo que tem vindo o discurso da própria ONU, no sentido de que esta solução, seja qual ela for e que vier a acontecer, quando ela acontecer, tem que ser garantida para todos os países, independentemente daquilo que é o seu poder ou capacidade económica. Partilho em particular este slide para partilhar esta ideia, não é? No one is safe until everyone is safe. Uma doença infecto-contagiosa não reconhece barreiras, não sabe onde é uma fronteira, não interessa de nada fazer inoculação massiva em Portugal e não fazer em Espanha. Nós vivemos num mundo completamente móvel, nós vimos isto nas universidades, nunca tivemos tantos alunos internacionais a deslocarem-se de um país para o outro como nos últimos 10 anos. Esta tendência é verdade em alunos, é verdade em empresas, ou seja, o mundo hoje de facto é global e uma doença infecto-contagiosa tem que ser controlada para todos, ou seja, também é uma situação histórica no sentido em que o esforço de inovação, neste caso, não envolve apenas a comunidade científica, envolve a comunidade científica, envolve governos, envolve a sociedade civil, envolve filantropos, envolve organizações de saúde. Estamos todos, de alguma forma, unidos para encontrar uma solução que, evidentemente, seja eficaz, seja segura e que chegue quanto antes. Dito isto, e também partilhando aqui aquilo que é o R&D Blueprint da própria OMS, em teoria haverão dois grandes objetivos principais na inovação atualmente relacionada com o Covid. Em primeiro lugar, obviamente, conter o contágio, ou seja, diminuir a transmissão, e depois, obviamente, também tratar os doentes infectados. Mas, em particular, e parece-me que aqui é um insight interessante, é, de alguma forma, preparar para uma próxima epidemia. O que é facto é que nós tivemos pré-avisos para esta situação, só surtos de coronavírus tivemos 3 nos últimos 20 anos, e o que foi francamente claro e evidente, acho que para todos neste momento, é que o mundo inteiro estava muito mal preparado para uma situação destas. Mais do que isto, com a situação também da velocidade e a procura da velocidade, houve muita informação que, francamente, de má qualidade ou mesmo incorreta, que foi espalhada e que certamente será foco dos nossos intervenientes. Ou seja, nós temos que ter a certeza que, se houver uma nova situação similar a estas, que o mundo esteja mais bem preparado e mais ciente de como é que deve atuar perante este tipo de desafio. Basicamente, só para terem uma ideia, time to market, e não vou entrar no pormenor, mas nós temos que pensar o seguinte: nós temos muita pressa e todos nós temos ansiedade para voltar à nossa normalidade, por assim dizer. Mas o tempo não é elástico e, mais concretamente, neste caso, é a biologia que manda no tempo. Ou seja, há coisas que nós conseguimos acelerar e há coisas que, de facto, têm que ser estanques, até para não comprometer, em particular, segurança, citando um dos nossos oradores, e peço desculpa desde já, mas uma má solução será uma má solução para todos, ou seja, da mesma forma, no one is safe if everyone's not safe, todos nós seremos impactados negativamente se a solução que vier também seja negativa. E não é evidente sequer que haja vacina ou que haja tratamentos em tempo útil para esta doença, ou seja, teremos que também estar preparados para, digamos assim, essa potencial situação. O modo de discussão, e passando uma interessante palavra aos nossos oradores hoje, gostávamos muito, de alguma forma, a pensar e falar, é, por um lado, quais são os fatores críticos de sucesso para a indústria farmacêutica, ou seja, como é que se prepara para uma situação destas. Por outro lado, o que é o real peso da vacina neste processo de inovação e será que este enfoque neste momento é demasiado exagerado? Será que nós estamos a pensar numa panaceia que não vai funcionar? E, particularmente, que barreiras é que existem para a própria adoção? E depois, por outro lado, evidentemente, a análise que fazem sobre inovação que tem acontecido a respeito da Covid-19, não só, evidentemente, os desafios, mas também algumas conquistas e, em particular, muitas boas práticas que teremos certamente aprendido com esta experiência intensa destes últimos 6, 7 meses em particular. Passava agora a palavra, em primeiro lugar, ao professor Hélder Mota Filipe, que terá, em particular, uma visão de quem trabalha na instituição de regulação e que trabalha com inovação todos os dias, não só a respeito, evidentemente, da Covid-19, mas em toda a área farmacológica. Professor Hélder? Muito obrigado. Eu vou então partilhar a tela, a ver se consigo.
Cá está. Penso que estão a ver. Sim? Ok. Então, queria, primeiro que tudo, cumprimentar a minha colega, a doutora Paula Martins de Jesus, cumprimentar os colegas da Universidade Católica e cumprimentá-los também por esta iniciativa e cumprimentar todos os que estão a assistir. O tema é inovação farmacêutica em tempos de pandemia. Eu acho que se nós escrevêssemos em vez disso inovação farmacêutica em tempos esquisitos, ia dar ao mesmo. E, portanto, a minha proposta é, nos próximos 15 minutos, levantar alguns dos temas que têm sido discutidos, alguns dos temas que, alguns dos episódios que têm acontecido e que nós não estávamos preparados para os ver, porque achávamos que no ano 2020 teríamos um sistema que seria já resistente a determinado tipo de coisas e que se provou que afinal não é assim tão resistente. E te queria também dizer que todas as opiniões que eu possa expressar aqui são da minha inteira responsabilidade e não deve ser atribuída responsabilidade a nenhuma das instituições com as quais colabora, a Universidade de Lisboa, Infarmed ou a SEI. Há aqui um aspecto importante quando nós falamos em inovação, muitas vezes confundimos conceitos e acho que é importante termos a noção do que é cada uma das coisas, porque alguns dos episódios que nós temos visto não podem ser classificados como inovação e eu já dou um exemplo ou dois. Portanto, descoberta, invenção e inovação são, apesar de tudo, conceitos diferentes. Descobrir é encontrar qualquer coisa que nós não sabíamos que existia. E quando descobrimos que afinal existia, isso é uma descoberta. Invenção é criar qualquer coisa que ainda não tinha sido criada. E a inovação, aquilo que nós falamos frequentemente, é fazer qualquer coisa que não tinha sido, que já é conhecida, já foi inventada, mas que nós a melhoramos. Isto é que é inovar. E, portanto, há coisas, que no contexto desta pandemia, quando se introduz um fármaco num tubo de ensaio com umas células lá dentro e mais o vírus, se descobre que naquele tubo de ensaio o vírus não resistiu àquele fármaco, nós não sabíamos. É uma descoberta. Daí até ser uma inovação, e principalmente com a inovação terapêutica, está a dezenas de anos, se algum dia estiver. E, portanto, tem havido muito ruído relativamente a pequeninas descobertas que, muito por culpa, muitas vezes, dos próprios cientistas que também precisam de se afirmar na sua área, são comunicadas como inovação terapêutica ou como muito relevantes para a inovação terapêutica, e não é o caso, temos visto isso frequentemente. Como estamos a falar de medicamentos, o que é considerado um medicamento inovador pela Agência Europeia de Medicamentos? É um medicamento que contém uma substância ativa ou uma combinação de substâncias ativas que ainda não tinha sido autorizado. Portanto, é uma versão muito light de inovação. E, portanto, esse é outro aspecto importante. Quando nós discutimos medicamentos inovadores, nem todos eles são de significativa inovação, não é? Quando nós misturamos numa combinação fixa dois fármacos que já existiam e a única inovação é que passamos a ter, em vez de dois comprimidos, um só. Mas do ponto de vista formal, é inovação. Portanto, o que eu quero dizer é que quando falamos em inovação, falamos em graus muito diferentes de inovação, embora seja considerada inovação. Outro aspecto importante que nós estamos a viver nestes últimos anos é o número de novas moléculas, portanto, de moléculas inovadoras, que eu diria moléculas novas, nem sempre muito inovadoras, outras vezes muito inovadoras, que estão a chegar ao mercado. Quando eu fiz o meu curso de Ciências Farmacêuticas, estávamos numa fase completamente diferente. Era uma fase de estagnação da inovação e aquilo que aparecia eram os chamados Me Too, que eram outras moléculas
que usavam o mesmo mecanismo de ação e não se diferenciavam grandemente das que já existem. Hoje nós temos, principalmente em algumas áreas terapêuticas, muita inovação e inovação verdadeiramente significativa. E, portanto, se nós virmos nos últimos anos o que é que tem acontecido em termos de entrada no mercado de novas moléculas, nós observamos, e se pusermos 19 e 20, continuamos a observar um número cada vez maior, uma tendência de cada vez termos mais moléculas inovadoras no mercado. Por outro lado, isto resulta de nós termos absorvido um conjunto de conhecimento de descobertas, portanto, que nós não imaginávamos, quer na área da genética, quer na área da biologia molecular, que nos levou a compreender muitos mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos e a desenvolver fármacos que atuem nessas vias. Por outro lado, conseguimos também conseguir aquilo que se chama, desenvolver aquilo que se chama a medicina personalizada. E passamos para determinada patologia a não ter um grupo de doentes daquela patologia, mas tendo em conta as suas características genéticas relevantes para a terapêutica, subgrupos de doentes e podermos escolher, de acordo com isso, a terapêutica que mais eficaz pode ser em cada subgrupo, evitando estes números que é de uma publicação de 2001, em que podemos ver a falência terapêutica em muitas das classes, em classes terapêuticas muito importantes. E, portanto, aquilo que nós conseguimos com a chamada medicina personalizada foi dividir os doentes e identificar aqueles que podemos tratar com determinada terapêutica, os que podemos tratar com outra e os que não devemos tratar porque não vai ser benéfico. E, portanto, estamos numa fase de conseguir cada vez mais aquilo que é o sonho de qualquer farmacêutico, de qualquer médico, que é conseguir um medicamento mais adequado, na dose mais adequada para o doente certo. E, portanto, estamos a conseguir isto. Estamos a conseguir isto na Covid? Ainda não é? Por outro lado, aquilo que temos vindo a observar resulta também de uma mudança na indústria farmacêutica, e a doutora Paula Martins Jesus pode falar sobre isto muito melhor do que eu, que é que deixamos de ter aquela indústria que tinha tudo in-house e temos agora uma indústria que vive de prospectar aquilo que se vai desenvolvendo e comprando ou associando-se a outras empresas no sentido de desenvolver um determinado produto. E isto tem sido observado, quer no desenvolvimento de vacinas, quer agora, nesta fase, já no desenvolvimento de potenciais medicamentos para a Covid, mas muito das vacinas, porque quando olham para a vacina de Oxford não é só de Oxford, é de Oxford e de uma indústria farmacêutica, etc. Portanto, há muita partilha. Por outro lado, vivemos uma outra realidade, que é a das grandes moléculas, das moléculas complexas, e aqui podemos ver, isto é a molécula da aspirina, e aqui está a molécula da aspirina, isto são as novas moléculas que saem praticamente todos os dias para o mercado, que são os chamados, neste caso, um anticorpo monoclonal. Tudo aquilo que acaba em MAB tem estruturas deste tipo. Se compararmos com a da aspirina, percebemos a complexidade que tem acontecido em termos de inovação de novas classes farmacológicas, de novas estruturas de medicamento. Outra coisa importante e que tem tido e que tem sofrido um stress enorme no Covid é os requisitos regulamentares, portanto, as exigências de evidência relativamente ao desenvolvimento de novos medicamentos. Isto é um gráfico que tenta traduzir esse aspecto. Tracejado está as exigências de há 30 anos e a contínuo as exigências de hoje. E, portanto, a regulação tornou-se muito mais exigente e muitas vezes isso é visto como uma barreira, quando o objetivo da exigência da regulação por trás tem sempre um melhor conhecimento do medicamento a aprovar, tentando que ele seja, conhecê-lo o melhor possível do ponto de vista de qualidade de segurança e eficácia e, portanto, evitar ao máximo o desconhecido. Nunca conseguimos evitar totalmente o desconhecido. Nesta área da Covid tem sido muito pressionar os sistemas, os reguladores, a indústria têm sido muito pressionados a cortar tempo.
que resulta da urgência, mas nós, já foi dito, nós estamos neste processo há um número muito limitado de meses, não é? Estamos há 9 meses, 10 meses neste processo, e, portanto nem um ano passou e muita coisa já foi feita. Esta pressão tem que ter digamos, alguma resistência do ponto de vista das autoridades regulamentares e da própria indústria. Por outro lado, há um conjunto de mecanismos que podem ser e estão a ser usados no sentido de acelerar o máximo possível o desenvolvimento quer de vacinas, quer de medicamentos. Eu não vou entrar em pormenor em nenhum deles, mas o próprio Sistema Europeu dos Medicamentos tem um conjunto de mecanismos que permitem, para situações de unmet need, portanto de necessidades não satisfeitas e de urgência e de gravidade, que podem e devem ser usados no sentido de acelerar, de ter um desenvolvimento, como não é o desenvolvimento normal, de colaboração entre as próprias agências regulamentares e a indústria, no sentido de ir desenvolvendo o mais rapidamente possível o conhecimento necessário, e isto está a acontecer quer nas vacinas, quer na área dos medicamentos. E, portanto, é preciso, eu acho que os políticos às vezes não têm quem lhes explique claramente o que é que verdadeiramente se está a passar. E depois dizem as asneiras, que são 100% asneiras, por ignorância do verdadeiro, como é que funciona o sistema, digamos assim. Na Europa nós temos o sistema europeu, que é só um dos mais robustos do mundo. Há um outro aspecto que tem a ver com isto, e este é outro aspecto que parece que cada vacina que iniciou o seu processo de desenvolvimento vai de certeza chegar ao mercado, cada medicamento vai chegar ao mercado, e nós sabemos que por cada 5 ou 10 mil moléculas descobertas e que parecem ter potencial terapêutico, só uma chega ao mercado depois de alguns anos. E, portanto, o processo que está a acontecer com as vacinas e também com o repurposing, digamos assim, dos medicamentos para a Covid, apesar de tudo, tem tido um resultado de sucesso comparativamente com a média, porque a média é isto, a realidade é esta, e não podemos pensar que a realidade é diferente. Para que o medicamento entre no mercado é preciso que ele prove qualidade, segurança e eficácia e tenha essa prova avaliada por peritos, e só depois disso é que lhe é dada uma autorização de introdução no mercado com um conjunto de condições. Há um conjunto de medicamentos que, mesmo que a indústria queira introduzi-los apenas em alguns países, apenas a nível nacional, não pode. E um deles, e as vacinas e os medicamentos para a Covid entram nesta categoria de aprovação centralizada na Europa. E, portanto, são aprovados na agência europeia, quando forem aprovados, são aprovados para a Europa toda, segundo as regras europeias. E, portanto, como são medicamentos para doenças virais, são obrigatoriamente aprovados por via centralizada e, portanto, não podemos pensar que um país aprova primeiro que outro na Europa uma vacina ou um medicamento para a Covid, porque tem obrigatoriamente que ser por via centralizada e para todos os países ao mesmo tempo. O que é que nós aprendemos e o que é que não aprendemos nesta era Covid-19? E eu vou muito rapidamente falar um bocadinho de vacinas, dos medicamentos, dos medical devices, dos ensaios clínicos e da inovação e deste casamento entre inovação e políticos que tem sido bastante interessante de seguir. Relativamente às vacinas, e a professora, a doutora Paula Maria Martins Jesus sabe mais disto do que eu, mas eu gostava só de partilhar o que é que tem acontecido nos últimos tempos, que não é normal, quer dizer, as pessoas dizem tem que se acelerar, não é normal ter estes resultados em tão pouco tempo. E nós temos, isto é, a quantidade de candidatos, e são todos candidatos porque nenhum ainda foi aprovado, a quantidade de candidatos que estão em fase exploratória, em fase pré-clínica, e a quantidade de candidatos que já estão em fase clínica.
nomeadamente na fase final do desenvolvimento. Portanto, nós temos neste momento 8 ou 9, já não são só 6, e ver aqui as tecnologias, praticamente todas as tecnologias conhecidas e disponíveis para desenvolver vacinas estão a ser aplicadas. E, portanto, está a haver uma enorme aposta no desenvolvimento de vacinas. Como eu digo, apesar de tudo, mesmo assim, em média, 40% à volta disso dos produtos que entram em fase 3, portanto na fase final de desenvolvimento clínico, mesmo assim não sobrevivem para entrar no mercado e, portanto, temos que ter esta noção e não achar que as vacinas todas que estão em fase 3 estão já em condições de entrar no mercado e que se calhar até já podiam ter entrado. E, portanto, nós precisamos de saber a segurança e eficácia de um produto como uma vacina a longo prazo e para isso, como se diz, é preciso tempo. Não podemos encolher o tempo porque há conhecimento relevante que nós só temos após um tempo definido. E, portanto, este é o panorama das vacinas neste momento e gostava que os políticos percebessem, que as pessoas em geral percebessem, mas os políticos, que não ajuda nada estar a anunciar que a vacina X do laboratório Y vai entrar no mercado em novembro e depois ficarem muito deprimidos porque o ensaio clínico teve que desacelerar para perceber o que é que se passava com o efeito adverso, se era ou não devido e se era ou não aceitável. Faz parte do processo. Por isso é que eu digo, eu acho que ninguém anda a explicar aos políticos como é que o processo funciona. Quanto aos medicamentos, os medicamentos, nenhum medicamento foi desenvolvido para a Covid, nem há tempo, nem haveria tempo, nós estamos a falar de 9, 10 meses, não teria tempo, nós precisamos de 9, 10 anos. Aquilo que se fez foi identificar medicamentos que já estão no mercado e aprovados para outras indicações e ver relativamente ao perfil deles se teriam alguma chance de poder funcionar nos doentes mais graves, obviamente, porque há aqui aspectos éticos que têm que ser tidos em consideração, se é alternativa terapêutica, se funcionariam ou não. Mais uma vez, temos o desastre dos políticos a prescrever a hidroxicloroquina e a prescrever outras coisas de acordo com os sabores e os interesses nacionais ou outros menos claros, e aquilo que temos visto é que quando aquilo que parecia e quem os utilizava até achava que tinham alguma vantagem, quando entraram em ensaios clínicos, os ensaios clínicos encarregaram-se de provar que aquela percepção não era real e que, portanto, não deviam ser utilizados. É o caso da hidroxicloroquina, é o caso do lopinavir, ritonavir, que foram, os ensaios clínicos foram desmentindo aquilo que parecia estar muito claro quando utilizavam em ambiente clínico não controlado. E, portanto, esta é mais uma lição que nós já conhecíamos, que pode até nem ser ético, ser antiético, fazer experimentação fora de um contexto de investigação clínica. E, portanto, temos de ter cuidado com isso e não estimular esta prática de experimentar. Já agora, vamos lá ver se este também funciona, não é ético, não é adequado, deve ser evitado e isto é o que a Organização Mundial de Saúde tem dito. Eu vou passar, porque nós temos, entretanto, com a urgência de incluir esta experimentação que se estava a fazer num ambiente controlado de ensaios clínicos, a OMS e depois a INSERM e a Universidade de Oxford desenvolveram um conjunto de desenhos de ensaio clínico adaptativos para incluir estas abordagens num contexto de ensaio clínico. E foram estes ensaios que começaram a demonstrar que aquilo que parecia ter grande valor terapêutico até nem tinha e, portanto, não era adequado do ponto de vista clínico ou ético utilizar. Eu já falei nisto e vou passar. Gostava também de falar num outro aspecto e o ruído todo sobre ventiladores, máscaras e testes. Eu não vou falar dos aspectos técnicos disto, vou apenas dizer que nós estamos numa situação de emergência e o sistema regulamentar fez uma coisa que é contra a sua natureza, tornou-se menos exigente.
e, portanto, permitiu que um conjunto de ventiladores, de máscaras, de testes, pudessem ser utilizados sem cumprir completamente os requisitos regulamentares. Sem a marcação CE, sem provarem completamente o seu desempenho, etc, etc. É fundamental, passada esta primeira fase, que o sistema comece novamente a voltar ao estado inicial e a exigir os requisitos como exigia de antes, porque estes requisitos, como eu disse, têm como objetivo garantir a segurança e a eficácia, ou no caso dos dispositivos chama-se desempenho, dos produtos, e portanto os doentes não têm que ser menos protegidos por causa deste relaxar das exigências. Nos ensaios clínicos, nós temos uma outra situação que tem impacto na inovação, ou que pode ter impacto na inovação. Se virmos aqui, este era o número de ensaios clínicos que tínhamos em janeiro, e o número de ensaios clínicos a azul escuro são aqueles que não são Covid, foram diminuindo, e vemos aqui em abril, diminuíram bastante significativamente. Obviamente, os ensaios clínicos para Covid aumentaram, e aqui já há alguma recuperação, mas o que é verdade é que, com todas estas contingências de não ter os profissionais disponíveis para outras atividades que não Covid, para as dificuldades de movimento dos próprios doentes até aos centros, etc., fez com que houvesse um retrocesso nos ensaios clínicos e, portanto, não se pode ter medicamentos inovadores sem ensaios clínicos, podemos estar aqui a ter um problema de atraso, de retrocesso da inovação a relativamente médio e longo prazo, e aqui podemos ver as suspensões de ensaios clínicos, que foi bastante significativa, e o total de ensaios clínicos completamente suspensos, e portanto mostrar que houve, tal e qual como na prática clínica, um desvio para a Covid, em detrimento das outras áreas terapêuticas. E discute-se agora, eu acho que se deve discutir se nós não devemos olhar para a Covid e não Covid e equilibrar as urgências, digamos assim, porque senão qualquer dia conseguimos controlar a pandemia Covid e passamos a ter a pandemia resultado do Covid, que são todos os outros doentes que estão a sofrer por não terem tido Covid. Aqui eu vou passar isto, mas este ambiente de Covid faz também mudar as práticas, e algumas delas, segundo os profissionais, provavelmente estão para ficar. As consultas de telemedicina, aqui no contexto de ensaios clínicos, mas também no contexto da prática clínica, a monitorização remota de doentes, a deslocação dos profissionais à casa dos doentes. Portanto, estamos a mudar as práticas, algumas delas provavelmente vamos aprender se têm vantagens ou não, e provavelmente vão ficar e não teriam sido desenvolvidas se não fosse esta situação, nem tudo é negativo. E finalmente este casamento, esta combinação entre políticos e inovação. Eu só escolhi o Trump, mas podia escolher o Bolsonaro, e podia num grau menor escolher praticamente todos os políticos que estão à frente dos países europeus, que têm dito coisas que são incorretas, que são meias-verdades, etc. E, portanto, aqui é só o exemplo do Trump a pôr pressão na FDA para que haja, antes das eleições, uma boa notícia relativamente à terapêutica ou prevenção. Esta pressão fez com que a própria indústria tivesse necessidade de descansar, digamos, a sociedade, no sentido de dizer podem confiar em nós porque nós não vamos ceder nesta loucura e, portanto, nós só vamos comercializar e aceitar que os nossos produtos sejam aprovados quando tivermos desenvolvido toda a informação necessária para caracterizar a segurança e eficácia dos produtos. E, portanto, isto é uma das coisas que eu achei que quase a meio do século XXI que não aconteceria porque os sistemas estariam maduros e robustos. E o outro aspecto que assusta um bocadinho, mais uma vez, falta de robustez do sistema, foi estes dois casos, são os mais conhecidos, provavelmente são dezenas, se não centenas de casos, de dois dos jornais médicos de referência
que publicaram artigos só porque eram Covid e porque a urgência da publicação e de ser o primeiro a publicar, porque há uma indústria dos jornais científicos, das revistas científicas também, porque isso depois tem impacto no seu impact factor e na sua afirmação no mundo das publicações científicas e, portanto, o relaxar das exigências da revisão por pares, etc., só para ser os primeiros a publicar e depois a coisa correu mal e para mim foi também uma péssima surpresa perceber que revistas desta dimensão podiam fazer isto e a gente só pergunta, e as outras? Não é? Se estas podem fazer isto, e as outras? Finalmente, para terminar, a outra parte que dói, que é a parte nós falamos em qualidade, segurança e eficácia, temos de falar do custo. E o custo é importante porque nós, para tratarmos doentes, precisamos de inovação, mas precisamos de pagar essa inovação para que os doentes tenham acesso a ela. E esse é um problema quando nós temos toda a inovação a chegar, toda ela muito cara, e o dinheiro disponível para pagar a inovação não muda, não se altera. E, portanto, há aqui um problema de falta de combinação entre a inovação e a necessidade de inovar e o orçamento disponível, e daí a importância cada vez maior de ter um sistema de avaliação de tecnologias da saúde que reconheça qual o verdadeiro valor que a inovação tem, porque como eu disse no princípio, nem toda a inovação tem o mesmo valor, há inovação com muito pouco valor, há inovação com muito valor e é importante ter um sistema que seja bastante eficaz a tentar caracterizar o valor, e nós em Portugal temos esse sistema montado, precisa de ser melhorado, mas é importante verdadeiramente que ele seja mesmo melhorado, porque este é do IQI, que é a agência da HTA alemã, que mostra claramente que muitos dos medicamentos novos, inovadores pela própria definição da agência europeia, não trazem verdadeiramente diferença significativa, e é assustador olharmos para estes números e percebermos que muito daquilo que entra de novo no mercado não faz grande diferença, embora tenha um grande impacto no orçamento. Para terminar, vou falar de tudo aquilo que não é inovação, que são os genéricos e os biosimilares. Porquê? Porque é fundamental que apostemos nestes produtos, nestas classes de produtos não inovadores, por uma simples razão: a entrada de genéricos e biosimilares, e pelo sistema europeu podemos garantir qualidade, segurança e eficácia como os outros, e é o sistema que garante. Aqui não cabe o acreditar ou ter confiança no laboratório X ou não ter confiança nos genéricos. Quando estamos a dizer, estamos a dizer que não confiamos nas autoridades, é só isso. Basicamente, o papel dos genéricos e dos biosimilares no contribuir para a sustentabilidade do sistema e garantir que continuamos a conseguir, ou pelo menos a conseguir melhor, pagar a inovação que vai entrando. É um exemplo português, é o filgrastim, e o filgrastim, nós gastávamos isto para tratar este número de doentes, nós em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde, entrou o biosimilar e nós passamos, uns anos depois, a gastar isto em vez disto, para tratar estes doentes em vez destes. E, portanto, aqui há um claro, é claríssimo o efeito que a entrada do biosimilar, neste caso, tem no mercado e temos que ter. Se falarmos isto dos medicamentos, a inovação é muito maior e decorre a uma maior velocidade e muitas vezes em maior grau nos dispositivos médicos. E eu não vou falar nisto, mas convidava-vos a ver só os 18 dispositivos médicos mais inovadores em 2020. Nós ficamos contentes porque muita inovação resolve problemas importantes. É assustador o impacto que estes novos medical devices vão ter no orçamento. E, portanto, mesmo para terminar, gostava de deixar esta mensagem, que é, apesar de Covid, com Covid ou sem Covid, nós temos que ter a noção, nós queremos inovação, mas temos que ter a noção que tem que haver um equilíbrio e as sociedades têm que discutir a forma como podem fazer. Eu aqui pus personalized medicine, mas pode ser inovação terapêutica em geral. Como é que nós vamos conseguir aproveitar a inovação sem afundar
os sistemas de saúde e, no nosso caso, principalmente o Serviço Nacional de Saúde. Eu sei que me alonguei um bocadinho mais, mas o entusiasmo um bocado a falar disto. Queria agradecer muito a paciência de todos e estou à disposição para depois podermos discutir os aspectos que foram abordados assim ao de leve. Muito obrigado. Gostava de agradecer imenso esta exposição, foi certamente muito esclarecedora, lá está, em particular gosto da ideia do casamento entre o político e a ciência, as reuniões de Infarmed devem ser muito interessantes. Passava agora à doutora Paula Martins Jesus para fazer a complementaridade, ou seja, a sua exposição sobre o tema. Convidava, entretanto, os participantes, se quiserem ir colocando as vossas questões no chat, que depois no final da apresentação da doutora Paula faremos então questões tanto ao professor Hélder Mota Filipe como à doutora Paula Martins Jesus. Obrigada. Olá, muito obrigada a todos, muito boa tarde, é um gosto estar aqui convosco. Começar por agradecer o amável convite à Universidade Católica Portuguesa e, obviamente, cumprimentar a Sra. Professora Joana Santos Silva e o Sr. Professor Hélder Mota Filipe. Muito obrigada, Professor Hélder, por esta brilhante apresentação e por nos levar neste caminho. Muito obrigada. O meu intuito hoje é falar-vos da inovação das vacinas para a Covid, quais são os problemas, as oportunidades, os desafios no desenvolvimento de uma vacina para a Covid. E começar por vos dizer que a vacinação é, sem dúvida, a maior história de sucesso em termos de saúde pública dos últimos 2 séculos. Se nós tivermos em consideração que foi possível erradicar doenças como a varíola, quase erradicar a poliomielite e praticamente diminuirmos a valores muito baixos a mortalidade por sarampo, temos que considerar que realmente a vacinação é o maior caso de sucesso em termos de luta contra a doença. Mas é interessante que, apesar de ser uma história de sucesso, de facto é pouco ou baixo ou muitas vezes nulo o conhecimento acerca da complexidade associada ao desenvolvimento de vacinas e à sua produção. Trata-se de facto de um processo altamente tecnicamente complexo, moroso e que requer procedimentos sofisticados na sua produção. O objetivo da minha apresentação seguinte, dos próximos slides, é levá-los um bocadinho neste percurso, nesta jornada, neste caminho de complexidade, para tentar, no fundo, chegarmos aqui a um caminho de conhecimento. E começava muito rapidamente por falar do que é que nós estamos, qual é o intuito de ter uma vacina contra o coronavírus. O coronavírus é, de facto, um vírus, é chamado uma zoonose e chama-se coronavírus porque ele tem uma coroa especulada na sua superfície e, portanto, daí o nome. São vírus que se conhecem desde os anos 60, são classificados como alfa, beta, gama, delta, enfim, são classificados com diversas consoantes as suas estirpes e, de facto, algumas vezes que são zoonoses, ou seja, são vírus que habitam em animais, sendo o humano também um animal, e em alguns casos, pela sua especificidade ou pela doença que induziram e pelo tipo específico de doença que induziram, tiveram nomes específicos. E é por isso que aparece o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 e o MERS-CoV. E o que é isto? O SARS, que foi o primeiro, talvez a primeira vez que foi identificado de facto uma doença em que houve um hospedeiro, um reservatório, que no caso do SARS-CoV-1 era um morcego e que foi transmitido ao homem, passa-se, SARS diz, stands for, é o síndrome respiratório agudo, ou seja, é uma dificuldade respiratória aguda. E de facto, que leva, né, no SARS-CoV-1, levou à sua identificação especificamente, porque começam a aparecer uma série de indivíduos com esta patologia, e foi identificado, apareceu precisamente também na China, na província de Hong Kong, e no final de 2002, mas teve um curto período de tempo, ou seja, foi dado como extinto em junho, em meados de 2003. E, de facto, este vírus era extremamente mortal. Ou seja, nós temos, ocorreu mais ou menos em 25 países, 8.000 casos, dos quais 650, 670 mortes. Portanto, apesar de tudo, estamos a falar de um vírus com uma elevada taxa de mortalidade. Logo a seguir, ou 10 anos depois, aparece em 2012 o MERS, que é do Middle East
Respiratory Syndrome, derivado do COVID, de outro coronavírus, e de facto este sim com uma taxa de mortalidade elevadíssima. Estamos a falar de um episódio que apareceu na Arábia Saudita, identificou-se o reservatório, São Camelos, é o dromedário, e de facto ainda hoje, apesar de ter dado como extinto, ainda hoje aparecem alguns casos precisamente desta transmissão. Este vírus, o MERS-CoV, tinha uma taxa de mortalidade elevadíssima da ordem dos 34%. Neste surto, que durou 3 anos, de 2012 a 2015, apareceram 2.500 casos e 800 mortos. Comparativamente ao SARS-CoV-2, que todos nós sabemos que provoca a Covid, ou seja, a doença derivada de um coronavírus 19, que foi identificado em dezembro de 2019, e por isso é Covid-19, este SARS-CoV-2 tem diferenças claras em relação aos outros dois. Tem uma enorme variabilidade clínica no seu aparecimento e na condição da sua própria patologia, tem uma elevadíssima taxa de transmissibilidade e de contagiosidade, mas tem uma muito menor taxa de mortalidade, e ainda bem que assim é. Mas, de facto, o que aconteceu foi que rapidamente se expandiu, é mundial neste momento, e por ser realmente a nível mundial, se trata de uma pandemia, apesar de tudo, com taxas de mortalidade muito, muito mais baixas dos outros dois. Estamos a falar de cerca de 30 milhões de pessoas infectadas até agora, ou um pouquinho mais, e cerca de, estamos 960 mil casos, infelizmente, de pessoas que faleceram. Derivado a essa elevada transmissibilidade, a esta variedade clínica que este vírus apresenta, que este SARS-CoV-2 apresenta, torna-se, à partida, muito complexo desenvolver uma vacina. Rapidamente, falar-vos que, de facto, trata-se, na maioria dos casos, a Covid-19 de uma doença autolimitada, uma doença ligeira, com episódios gripe-like, sobretudo tosse, febre e fadiga são normalmente os fatores e que se resolve, que aparecem 1 a 5 dias após o contacto e que se resolve naturalmente, um percurso normal de uma gripe-like, de um tipo de gripe. Em alguns casos específicos de doentes, mas num número limitado de doentes, 10 a 15 dias depois há um aumento do processo inflamatório, o que nós chamamos de uma tempestade de citocinas, que leva realmente a um agravamento imenso, descontrolado dos sintomas e, sobretudo, a lesões pulmonares, de lesão pulmonar, que leva as pessoas a cuidados intensivos porque são incapazes de respirar sozinhos e que leva precisamente àquilo que já nos foi apresentado e que se trata de utilização de ventiladores. E como é que se trata esta doença? O que é que há até agora? Além de tudo o resto que já falamos e que, de facto, não vamos acreditar, esta enorme desinformação que o professor Helder Mota Filipe já falou, como é que se trata? Nos aspectos mais ligeiros é profilaticamente, de facto, o tratar os sintomas, é um tratamento sintomático, sobretudo da febre, e desaparece naturalmente. Enfim, não restam sequelas. Nos casos específicos que requerem internamento e que requerem ventilação, estamos perante um doente que poderá entrar em falência multi-órgãos e, portanto, terá que ser tratado de acordo com o seu percurso clínico. De facto, parece fundamental, então, encontrar algo que ou trate o vírus, ou seja, que iniba a inibição viral, que faça a inibição viral, a inibição da replicação viral, um vírus RNA, e, portanto, está-se a tentar, e há várias companhias farmacêuticas a desenvolverem, incluindo a MSD, a incluírem um medicamento que consiga parar a replicação viral e, portanto, impedir a manutenção da doença e a progressão da doença, ou então, como estamos a falar de uma pandemia, o ideal, como em todos os casos de doenças transmissíveis e nesse caso específico, o ideal seria encontrarmos a imunidade e encontrarmos uma vacina que fosse capaz de profilaticamente prevenir a evolução da doença. E o que é que estamos a falar quando falamos em imunidade? Quando nós falamos em testes serológicos, que se fala muitas vezes em testes serológicos, o que é que nós vamos à procura? Primeiro, o que nós temos e o que é possível encontrar, é possível detectar o vírus
cerca de 5 dias após a exposição, é possível detectar uma parte do vírus, o RNA do vírus, uma parte core, uma parte principal do vírus, é possível detectá-lo no sangue dos doentes que tiveram esse contacto e esse período de detecção deste RNA é de cerca de 3 semanas, depois do qual se desaparece e não se consegue detectar as partículas virais. No entanto, nos 5 dias após, começa a surgir o que nós chamamos alguma imunidade e que são o desenvolvimento de anticorpos. Quando nós falamos em IgM e IgG, o que nós estamos a falar é de anticorpos, é imunoglobulina do tipo M, imunoglobulina do tipo G. Estamos a falar de uma forma do nosso organismo criar um anticorpo que não é mais do que algo que responda e que ataque o corpo estranho que acabou de infectar o organismo. E, portanto, este IgM começa a aparecer, que é a fase aguda, começa a aparecer 5 dias depois da infecção e é detectável, e é isso que se vai procurar nos estudos serológicos de qualquer virose, não só na Covid, e portanto há esta IgM, no caso para o SARS-CoV-2, e que se mantém por um período que é variável de virose para virose e que na Covid nós não sabemos ainda qual é esse período. Os primeiros estudos apontam para uma imunidade de cerca de 5 meses, mas que nós não temos ainda a certeza, são de facto os primeiros estudos, e essa imunidade de 5 meses é sobretudo à custa dos anticorpos mais de fase crónica ou de fase prolongada, que são imunoglobulinas G. E, portanto, é essa que depois se vai detectar e que se mantém em circulação por um período que também nós não sabemos qual é. Mas esta circulação cria aqui um episódio de memória imunológica que, de facto, se o indivíduo infectado ou vacinado, porque a vacina o que faz é criar esta mesma imunidade, artificialmente nós vamos criar a ocorrência de imunoglobulinas e o desenvolvimento de anticorpos, o indivíduo, se tiver tido episódio de doença ou tiver sido vacinado, vai responder negativamente como um corpo estranho que está a ser introduzido no organismo e estes soldados vão atacar e vão responder claramente contra essa infecção e esse corpo estranho que aparece no organismo. E é isso que se tenta fazer com as vacinas. Mas qual é a dificuldade adicional? Como já vimos, uma molécula de aspirina é uma molécula mínima, uma molécula pequenina, fácil, química, e passo a publicidade. Mas, de facto, quando falamos de anticorpos monoclonais ou quando falamos de vacinas, estamos a falar de moléculas muito grandes, com grandes pesos que nós classificamos em Daltons. São moléculas, de facto, muito grandes, são moléculas muito complexas, biologicamente vulneráveis e, sobretudo, no caso das vacinas, estamos a falar de organismos vivos. Uma vacina, para ser produzida, precisa de organismos vivos. E, portanto, dependemos dessa complexidade biológica. Enquanto que uma aspirina pode ser produzida 2 ou 3 dias, temos uma aspirina produzida, de facto, uma produção de uma vacina que depende de um organismo vivo para a sua produção, demora muito tempo. Portanto, eu já não estou a falar da descoberta, estou a falar já de produzir essa mesma vacina. E indo um bocadinho, um gráfico semelhante já foi mostrado, mas dá para entender que no desenvolvimento, on average, em média, no desenvolvimento de um medicamento, esta fase pré-clínica dura 3 a 6 anos e a fase clínica dura entre 6 a 7 anos. Quando nós falamos de vacinas, estamos a falar de um período de desenvolvimento até ser possível administrar a vacina de cerca de 20 anos. Poderá ir no máximo até 20 anos, peço desculpa. E de facto custa cerca de $1.000 milhões, poderá custar o desenvolvimento de uma vacina. E qual é a grande dificuldade? Nós temos poderá ir até 15 anos o desenvolvimento pré-clínico da vacina, antes de começarmos a testar a vacina. Porquê? Porque precisamos de saber qual é a melhor plataforma viral, como é que nós vamos introduzir a vacina no corpo humano, ou seja, qual é o veículo biológico para levar a vacina. Vamos inativar o vírus? Vamos matar o vírus para lá chegar? Vamos só pôr parte de partícula? Que partícula é que vamos pôr do vírus para ser introduzido no organismo? E depois entramos na fase clínica. Finalmente temos uma plataforma que parece de facto adequada e vamos introduzir no organismo humano. E entramos na fase clínica, já com estudos clínicos em humanos. Qual é a grande diferença nas vacinas? Enquanto que em doentes a fase 1 é feita em voluntários saudáveis, a fase 2 e 3 é feita em doentes, no caso das vacinas não pode ser feita em doentes, obviamente. Então a fase 1, 2 e 3 é feita em voluntários saudáveis. E é esta também a complexidade adicional para encontrar as pessoas certas para poder testar esta vacina.
e depois entramos, quando finalmente está aprovada, no processo de produção de vacina. E é aqui que eu queria chamar também a vossa atenção, e já o disse anteriormente, mas talvez aqui seja importante termos a atenção que num processo de produção de uma vacina, que pode levar até 2 anos, parte desse tempo tem que incluir a própria construção da fábrica, das facilities, ou do espaço na fábrica, porque tem que ser completamente isolada a produção desta vacina face à produção de outra vacina. Não pode haver possibilidades de misturas, tem que ser altamente escrutinado todo este espaço. Tudo isto tem que ser, à medida que se vai construindo e desenvolvendo a vacina, tudo isto tem que ir sendo preparado. Qual é o fator limitante ainda na produção de vacinas? É que o escrutínio na produção de uma vacina é exageradamente grande, mas exageradamente, quando eu digo exageradamente, é pela positiva. Porque nós estamos a introduzir organismos vivos dentro de um organismo humano, ou organismos que podem não ser não vivos, podem ser obviamente atenuados, obviamente, ou podem ser mortos, mas de facto estamos a introduzir algo que é um corpo estranho e que vai desencadear uma reação do organismo onde nós estamos a introduzir a vacina e, portanto, temos que escrutinar ao máximo todas as fases, paramos o relógio em todas as fases de produção de vacina. E esse tempo de controle demora 70% do tempo de produção. E é um tempo que nós temos que fazer e é necessário, é fundamental para garantir a qualidade daquilo que nós vamos injetar no corpo humano, injetar ou introduzir no corpo humano. Mas estamos a viver um momento paradigmático, um momento de pandemia. É impensável demorar 20 anos para ter uma vacina. A pressão societal é imensa e, de facto, temos pessoas a morrer, temos cada vez mais infectados, temos que arranjar uma forma de travar esta pandemia. E, de facto, o que é possível fazer? É impensável demorar este tempo, portanto, vamos tentar demorar o menos tempo possível, mas quando eu digo o menor tempo possível, estou a dizer garantindo a qualidade, a eficácia, a segurança e a tolerabilidade da vacina que estamos a desenvolver. E o que é possível fazer? E dou-vos, por exemplo, o exemplo da MSD. A MSD tem, neste momento, 2 vacinas em desenvolvimento. E, de facto, como é que nós comatamos aquele período inicial pré-clínico de 15 anos? Por amor de Deus, para onde é que foram estes 15 anos? É muito fácil. Foi o que a MSD fez e que foram o que muitas companhias fizeram. Foram à biblioteca, às suas bibliotecas de moléculas e foram ver qual era a melhor plataforma que se podia adequar a esta doença, a este vírus, dentro da sua biblioteca de todos os seus assets, das suas moléculas. E, de facto, por exemplo, as 2 vacinas que estão a ser desenvolvidas, uma usa a mesma plataforma que nós desenvolvemos para a vacina do ébola, que é 100% eficaz no ébola, mas que nós não sabemos qual vai ser a eficácia ainda. Não sabemos qual vai ser a eficácia na Covid, mas a plataforma é um vetor viral em que temos um vetor, que é um vírus atenuado, um vírus que é modificado, e onde é introduzido nesse vírus partículas da Covid, como foi do ébola. E é isso que depois, ao ser introduzido no corpo humano, vai desencadear uma resposta imunitária, a tal resposta de criação de anticorpos de imunidade. E, portanto, uma é a do ébola, a outra é a vacina que nós usamos para o sarampo. A mesma plataforma, peço desculpa, não é vacina, a mesma plataforma que utilizamos para o desenvolvimento do sarampo. E assim, nós conseguimos poupar 15 anos. Não é o ideal. O ideal seria pensar em diversas plataformas e fazer estudos comparativos das diversas plataformas. Não há tempo. Mas conseguimos, realmente, começamos em janeiro, fevereiro, e em abril nós tínhamos a plataforma decidida, o que é brutal em termos de tempo. 2 meses é realmente um esforço brutal para conseguir chegar aqui. Entramos na fase clínica. E aqui o que é possível fazer para encurtar este tempo de 10, 12 anos, 6, 7, enfim, depende. O que nós estamos a fazer, estamos a tentar condensar fases, ou seja, não temos fase 1, 2, 3, não temos essas fases limitadas, mas condensamos, transformamos 1B e 2A juntas, fazemos 2B e 3, ou seja, e não vou entrar nas especificidades de cada fase, mas estamos a tentar encurtar e fazer o que nós chamamos de desenhos adaptativos. O que é fundamental para que isto corra bem, para ter sucesso? Uma estreitíssima ligação e um estado pleno de cocriação com as entidades, as autoridades reguladoras. É fundamental. Nós temos que estar em conjunto, em parceria, em cocriação
a descobrir qual é o desenho mais rápido, mas que garanta todas as especificidades que já, as características de qualidade, segurança e eficácia de uma vacina. Adicionalmente, o que temos estado a fazer é a utilização de modelização preditiva de resultados através de modelos de bioestatística, que são fundamentais para conseguirmos rapidamente também perceber que passos é que podemos dar. O que é fundamental e que é o meu repto aos governos, é fundamental que os países, durante este tempo em que a indústria farmacêutica, as sociedades científicas, as entidades reguladoras estão a tentar fazer o seu melhor para o desenvolvimento de vacinas, é fundamental que os governos preparem os países para uma correta armazenação, uma correta distribuição e um correto acesso a todas as pessoas no país. Ou seja, distribuir uma vacina, permitir o acesso à vacina, o armazenamento da vacina, novamente não é igual a uma pequena molécula como é a aspirina. Há uma cadeia de frio, por exemplo, que tem que ser garantida, tem que chegar a todos os doentes, para conseguirmos, de facto, chegarmos a uma imunidade. E termino, o meu último conceito que vos queria falar hoje, era falar-se um bocadinho daquilo que se fala da imunidade de grupo, ou herd immunity. O que é isto? É uma situação epidemiológica em que, no momento em que chegamos a esta imunidade de grupo, mesmo que pode ser derivada ou pela infecção de doentes infectados que desenvolveram a imunidade, ou porque foram vacinados, é de facto pouco provável que a doença consiga espalhar-se ou contagiar mais pessoas, porque de facto o número de pessoas com imunidade, seja por terem tido infecção, seja por terem sido vacinados, protegem todos os que ainda não foi possível. Mas, novamente, também aqui nós não sabemos qual é a percentagem de pessoas que com imunidade, que tenham tido experiência com o vírus ou vacinados, que serão suficientes para levar a esta imunidade de grupo, que se situa, há estudos que dizem 55%, que me parece completamente aberrante, mas há estudos que o dizem, como há estudos que dizem que se terminará à volta dos 82%. Para vocês terem uma noção do que é que nós estamos a falar, quando falamos em imunidade de grupo, estamos a falar, por exemplo, que num sarampo precisamos de cerca de 93% a 95% das pessoas vacinadas para conseguirmos uma imunidade de grupo, enquanto na polio precisaríamos à volta dos 83%, 84% para termos uma imunidade de grupo. Não sabemos ainda qual é e, portanto, também aqui é uma corrida contra o tempo e precisamos de perceber. Ou seja, terminando a minha apresentação, e muito obrigada também já pelo vosso tempo, queria deixar-vos com 3 conceitos que para mim são fundamentais. Primeiro, nós vivemos num momento único, sem precedentes. A informação flui rapidamente, como também flui rapidamente a desinformação. Falsas expectativas têm sido criadas à volta da produção, do desenvolvimento e da produção de vacinas. Este é o primeiro conceito, de facto, que é importante retermos. O segundo conceito é a pressão societal pela urgência, pela celeridade imposta para se chegar rapidamente à descoberta, à produção de uma vacina é imensa, é brutal. Mas não se pode impor jamais à necessidade e à pressão que tem que ser exigida para descobrir uma vacina de qualidade, eficaz, segura e tolerável. E para terminar, de facto estamos a viver um desafio global e, como tal, a colaboração entre todos é fundamental. Uma colaboração entre as autoridades, entre os governos, entre a comunidade científica, a indústria farmacêutica e as autoridades regulamentares. No entanto, é importante também não esquecer que a pandemia, sendo um desafio científico e de saúde pública, e sendo o desafio de saúde pública das nossas gerações, é importante percebermos que cabe a cada um de nós, enquanto indivíduos, estar à altura desse desafio e cada um de nós fazer o que nos compete individualmente. E paro por aqui, estou aberta a responder às perguntas que acharem necessárias e pertinentes. Muitíssimo obrigada